Agora a gente tem uma entrevista importantíssima aqui na Visual Política. A gente recebe o atual senador da República, o general Hamilton Mourão, que está conosco pela webcam. Muito obrigado pela presença, general. Satisfação receber aqui o convite e a gente poder conversar sobre essa situação, que é uma situação extremamente delicada. General, eu gostaria de começar perguntando ao senhor. O senhor era uma figura que tinha, claro, ascendência à presidência da República do Palácio do Planalto. Então, Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, como diz a Polícia Federal? Eu não creio nisso, né? Apesar, vamos dizer assim, de reuniões, conversas, né? Julgo, né, que assunto pode ter sido levantado, eventualmente, discutido, mas se o presidente Bolsonaro assim o quisesse, né, ele teria realizado. E não há, né, até agora, na minha visão, nenhum dado que comprove que ele teria dado ordem, que ele, né, tivesse efetivamente instigado e levado até as últimas consequências. Agora, compete aí às investigações, né, que estão sendo realizadas, aprofundarem e chegarem até a verdade, né, se é que a verdade vai conseguir emergir disso tudo. Senador, houve uma fala do ex-ministro do Gabinete Institucional, Augusto Heleno, falando a respeito de virar a mesa. Como o senhor recebeu essa frase? O que seria virar a mesa? É dar um golpe de Estado, mudar o resultado das eleições? É delicado isso aí tudo, né? Em primeiro lugar, eu não participei da reunião, né? Agora foi divulgado o vídeo aí da reunião, né? Então, muitas vezes as frases são retiradas de um contexto, né? Mas eu acredito talvez aquilo tenha sido uma força de expressão do general Heleno, porque vamos considerar a coisa, um golpe de Estado necessita, né, que haja força para isso. E em nenhum momento, né, quem tinha força se dispôs a participar de qualquer aventura nesse sentido. General, o senhor foi às redes sociais e causou bastante polêmica com a frase sobre anistia, de que deveria haver anistia aos militares depois de todo o processo que houve da ditadura militar no Brasil. Eu quero dar a oportunidade do senhor explicar o que quis dizer com isso, pois o pessoal já está recorrendo contra o senhor na justiça. O pessoal, ele é, vamos dizer assim, useiro e vezeiro, né, nesse tipo de ação. A anistia é uma tradição do Brasil, né? Se você olhar a história da República, deve ter tido umas 40 anistias aí. E a nossa visão é que essas pessoas que hoje estão sendo condenadas aí no STF pelos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, a imensa maioria sem ter efetivamente uma qualificação do que ela cometeu, além daquela, vamos dizer, daquela designação genérica que participou de atos atentatórios contra o sistema democrático e propondo a queda, né, da ruptura do Estado de Direito aqui no Brasil. Então, essas pessoas, elas merecem serem anistiadas para retomarem as suas vidas. Agora, quem efetivamente, né, quebrou, invadiu, né, danificou o patrimônio público, que pague, né, de acordo com a lei, o dano que cometeu. Senador, eu queria sua avaliação sobre como fica a imagem do Exército após essa operação que mira tanto os ex-ministros e generais, como o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio, mas também como Mauro Cid e outros coronéis e tenentes-coronéis também que estão sendo investigados. Qual o impacto disso para as Forças Armadas e para o Exército em especial? A realidade, né, é uma situação constrangedora, né, quando você vê chefes militares de comprovada capacidade, que dedicaram aí 45, 50 anos da sua vida, né, ao serviço da nação brasileira, né, estarem envolvidos e sofrerem ação de busca e apreensão, né, num momento desses que nós estamos vivendo aqui na vida nacional. Então é óbvio que o conjunto, né, do estamento militar, seja da ativa, seja da reserva, se sente profundamente constrangido, né, independente da gente ter uma certa visão que há uma perseguição política ao grupo que era mais próximo do presidente Bolsonaro. O que a gente vê muitas vezes é que há uma tentativa até de desmoralização das Forças Armadas, em particular do Exército. E isso, obviamente, suscita uma reação corporativa por quem se sente injustiçado.
Mas não causa preocupação que depois do período da ditadura militar, alguns militares voltem a falar de golpe militar, general? E golpe sempre é algo que circula, né, vamos dizer, no dia a dia do nosso país e na história do nosso país. Agora, uma coisa tem que ser colocada muito claramente, foi o presidente Castelo Branco, né, o primeiro presidente do período de governo militar, que afastou efetivamente os militares da política. E, lamentavelmente, vamos dizer assim, há uma interpretação errônea, porque os militares sempre participaram de todos os governos, desde, vamos dizer, do início da nova república até o dia de hoje, não é? Seja nas funções eminentemente militares, como em outras funções. No governo do presidente Bolsonaro houve um aumento dessa participação e a partir daí se quis colocar que seria uma volta dos militares à política, totalmente desconhecendo o passado histórico do nosso país, onde antes o militar vinha para a política, voltava para a força, não é? E aí efetivamente contaminando o quartel com as questões políticas. E isso acabou na época do presidente Castelo Branco e eu não vi isso ter retornado mesmo ao longo do nosso governo. Então eu gostaria de saber como o senhor viu a postura do então comandante do Exército na época e também atual comandante Thomaz Paiva, quando se tinha uma conversa de golpe e eles já refutaram. O senhor elogia a postura deles durante esse episódio? Olha, mais uma vez, o antigo comandante ali naquele momento, vamos dizer, aqueles 2 meses após, ou 1 mês, 2 meses, né, após o resultado do segundo turno das eleições, né, de 2022, o general Freire Gomes, eu não tive contato praticamente com ele, mas acredito que ele manteve uma postura firme buscando o que todo comandante quer, manter a sua tropa unida, né? Que não haja disenção dentro da tropa, né? E o general Thomaz assume numa situação complicada após os incidentes de 8 de janeiro, tendo havido o injusto afastamento do general Arruda, que é um militar renomado, alguém que eu conhecia, foi cadete na época, eu era instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, né? É uma característica da nossa profissão, a gente se conhece, e o Thomaz vem procurando, né, manter a postura, integral do Exército, manter o Exército unido nesse momento onde toda hora surge um fato ou um dado que busque, vamos dizer assim, manchar a imagem, seja de um militar isolado ou seja do conjunto da força. Senador, a gente observa que são alvos dessa investigação algumas pessoas que foram muito próximas do ex-presidente ao longo do governo. O senhor, ao longo do governo, teve ali vários atritos com o presidente Bolsonaro na época, e eram atritos públicos. Neste sentido, diante do avanço dessa operação da Polícia Federal, dessas investigações, é um alívio ter sido alijado ali do governo Bolsonaro, de não ter compartilhado ali do dia a dia do gabinete presidencial? Eu não posso dizer isso porque todo mundo sabe qual é a minha posição, né? Eu já disse repetidamente que soluções de força, elas pertencem ao passado, né? Então, eu não posso dizer que eu estou aliviado, muito pelo contrário, eu não estou aliviado. Eu me sinto triste, né, ao ver companheiros que eu conheço, né, de uma vida inteira estarem hoje tendo que responder à justiça, sofrendo ações de busca e apreensão. Eu cito especificamente o caso do general Heleno, que é um ícone da nossa geração, né, pela liderança que sempre exerceu, pela forma como sempre dialogou com seus subordinados, né? Então a gente se sente triste e não aliviado. A gente tem a impressão, vendo esse vídeo ali da reunião de julho de 2022, que o presidente Bolsonaro só tinha convidado ali quem ele tem mais confiança de alguma forma, pois há ali a ausência de alguns integrantes. Queria entender se o senhor tivesse ali naquele encontro que o presidente fala da necessidade de uma reação diante dos resultados das eleições de 2022. Qual seria a postura do senhor então participando de um encontro como esse? Olha, o que eu posso te dizer, né, é que ao longo desse período, né, dessa questão das eleições, das urnas, né, eu sempre coloquei de uma forma muito clara, né, que em relação às urnas eletrônicas eu nunca tinha conseguido encontrar aquilo que o americano chama de uma smoke and gun, ou seja, uma prova cabal de que as urnas podem ser fraudadas, né? Então eu sempre acreditei no processo eleitoral.
Então, naquela reunião, se eu tivesse presente e fosse perguntado, eu diria que nós tínhamos que confiar no processo e fazer o máximo possível para vencer a eleição, mostrando aquilo que o nosso governo tinha feito e que continuaria a fazer. O senhor comentou que o ex-presidente Bolsonaro, quando presidente, não deu um golpe de Estado porque não quis. Se ele quisesse, teria os instrumentos necessários para concretizar esse movimento? Olha, não é questão de ter os instrumentos. Eu vejo, que o presidente Bolsonaro não tinha essa intenção. Essa é a minha visão, apesar de nunca ter conversado com ele a respeito desse assunto. A conversa que eu tive com ele ao longo daquele período, vamos dizer assim, pós-resultado eleitoral, foi no sentido de que ele se dirigisse à nação, reconhecesse a vitória do atual presidente da República, e que se queixasse, até se fosse o caso, da condução do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recomendei a ele que passasse a faixa ao presidente Lula, e que prosseguisse a sua vida, porque ele é e continuará a ser o grande líder que a direita tem hoje. General, só uma dúvida. Por que o senhor não passou a faixa, então? Eu não era presidente, Se o presidente Bolsonaro tivesse renunciado, eu estava apenas respondendo pela presidência. Ele não renunciou, Ele simplesmente saiu do país. Eu estava de presidente em exercício. Então, eu julguei, vamos dizer assim, dentro da lealdade ao chefe, o chefe não queria passar, não sou eu que vou substituir ele numa função que era eminentemente dele. Senador, o senhor se sentiu frustrado com o posicionamento de Mauro Cid ao ter feito uma delação premiada? A gente nunca sabe o que ocorre, vamos dizer, na mente de uma pessoa e as pressões que essa pessoa está sofrendo. O Mauro Cid foi submetido àquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, Ele é preso, aí é uma perseguição à família, o pai, a esposa. A partir, eu acho que desse momento, ele viu que para proteger pessoas que são queridas a ele, principalmente esposa, filhas, ele tinha que revelar aquilo que ele conhecia. Senador, no seu discurso recente no plenário, o senhor disse que após a operação da Polícia Federal de ontem, o senhor falou na possibilidade de confrontos de gravíssimas consequências. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Porque gerou uma repercussão bastante significativa e preocupante. O que eu vejo é o seguinte, e nós da oposição, temos repetido isso, nos mais variados fóruns e em conversas com vocês da imprensa. O país vive uma situação de não normalidade no momento em que nós temos essa série de inquéritos sendo conduzidos por uma só pessoa, inquéritos que se arrastam uns aí há 5 anos, como o inquérito que foi instaurado em 2019, Quando a gente olha a Constituição, lá no item 78 do artigo 5º, o artigo 5º diz que ninguém pode ser submetido ad eternum a um processo, O princípio do juiz natural, que não vem sendo respeitado. Então, ou seja, uma série de fatos, que são contrários àquilo que é o devido processo legal existente no nosso país. E mais ainda, que a pessoa do ministro que conduz, ele é vítima, vamos dizer assim, em alguns desses processos. Ou seja, ele deveria, naturalmente se retirar da condução deles. E isso começa a esticar a corda. Então, tem gente aí que se sente extremamente incomodado com tudo. Então, o país tem que voltar à normalidade. Como é que o país volta à normalidade? Vamos encerrar esses inquéritos. Vamos tornar réu quem tem que ser tornado réu, julga quem tem que ser julgado, Encerra isso aí, senão é um ciclo ad eterno, Não vai ter fim isso, com péssima repercussão dentro da nação como um todo. Senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, mas não abre mão de se declarar como candidato a presidente da República em 2026. Você não acha que é o momento da direita brasileira começar a pensar em um novo nome para que não chegue desprevenido nas eleições de 2026, quando deve enfrentar, então, o atual presidente Lula? Tudo a seu tempo, Eu acho que o primeiro processo para a gente, nós que somos da direita, é fazermos um trabalho nessas eleições de 2024 para termos uma boa musculatura nos municípios, elegendo um bom número de prefeitos e vereadores, e a partir daí olharmos o que vai acontecer para frente. Eu tenho repetido, Pedro? 2 anos antes ali, ou 1 ano e pouco antes da eleição de 2022,
o atual presidente da República estava inelegível. Ou seja, no nosso país, tudo pode, nada pode, depende. Ou seja, nada está fora do jogo até o jogo ser jogado. Senador, pelo que tu indica, a gente está mostrando aí, a partir dessa operação, a participação de militares num governo que foi capaz de provocar uma crise política, até causando a preocupação de um golpe militar. Queria entender do senhor se a gente tiver a possibilidade da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se vai criar uma mancha aí na história dos militares que resolveram entrar de cabeça nesse governo, principalmente em números, já que o senhor resolveu falar sobre isso. Olha, já tocamos mais ou menos nesse assunto, né? Todos nós, militares da ativa, da reserva, nos sentimos constrangidos ao vermos companheiros profissionais de uma longa data serem submetidos a esses processos. No caso específico do presidente Bolsonaro, o que tem que ser analisado é a liderança que ele tem hoje, né, sobre, vamos botar aí, 50% quase da população brasileira, se não for mais. Eu circulo pelas ruas do país inteiro e sempre sou perguntado onde está o presidente, né, se o presidente vai ir lá naquela cidade. Né, então, ele tem uma massa de gente que o apoia. Então, nós temos que aguardar o que vai acontecer depois disso tudo. Senador, gostaria de falar da pauta legislativa. Há aquela PEC que limita um pouco os militares na política. Aqueles que são das Forças Armadas têm que passar para a reserva para serem candidatos. O senhor é favorável a essa proposta? Essa proposta, ela é fruto de um desconhecimento, né? Eu até no plenário eu me referi, eu não quero nunca colocar as coisas na base do revanchismo ou de cegueira ideológica, né? Eu coloco no desconhecimento. Em primeiro lugar, porque o número de militares da ativa que se candidata a um cargo eletivo é baixíssimo. Né? Por qual razão? Primeiro, pelos etos da profissão militar, não é, que não permite que ele tenha algum tipo de dedicação à atividade política. Segundo lugar, não é, pela questão de que o militar não tem paradeiro certo. Né? O cara hoje está servindo aqui em Brasília, amanhã ele está servindo no Rio Grande do Sul, depois da manhã está servindo na Amazônia. Então ele não cria raízes. E para você fazer política, você tem que criar raízes. Por isso o número é muito baixo. Não é? Agora, no momento em que você não pode escrever, eu vou proibir o militar da ativa de ser candidato, porque isso cerceia um direito constitucional claro. O que é que o camarada faz? Ele obriga o cidadão, o militar, a passar para a reserva não remunerada. Então você imagina um militar que tenha 25 anos de serviço, que por acaso ele criou, né, vamos dizer, um apoio político em algum lugar do país, ele vai embora sem um tostão no bolso. Ele dá um salto no escuro para participar de um processo eleitoral. É quase a mesma coisa que dizer que está proibindo o militar de participar do processo eleitoral. Falando um pouco sobre o Poder Legislativo, para encerrar nossa entrevista, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, está propondo a proibição dos acampamentos em frente aos quartéis militares. O senhor é favorável a essa proposta? Essa proposta do Flávio Dino é oportunista, né? Nada mais do que isso, até porque ele desconhece, né? Ele não é nem a questão de acampamentos, é questão de manifestações. Não é, ele olhou, vamos dizer assim, o quartel-general do Exército aqui em Brasília, onde você tem um espaço aberto ali na frente, pelas características de Brasília. Agora eu vou contar aqui para ti, o quartel que eu comandei lá no interior do Rio Grande do Sul, do outro lado da rua são casas. Se as pessoas se reunirem dentro da casa, eu vou lá expulsar as pessoas de dentro da casa? Então é inócuo essa questão que o Dino está propondo, é desconhecer o conjunto da obra, é olhar só, né, uma árvore e não olhar a floresta. Conversei com o Hamilton Mourão, atual senador da República. Muito obrigado pelo espaço, pela sua atenção e por ter disponibilizado seu tempo aqui para o Visual Política, senador. Obrigado a todos que me fizeram essas perguntas, que foram pertinentes, e eu agradeço a oportunidade. Um abraço e não façam muita festa aí durante o carnaval. Hein? Pode deixar, mas vai ser um carnaval comportado. Estamos aqui de prontidão no estúdio, senador. Fica de olho no Visual Política e muito obrigado.